Quer descobrir quem foi Antônio Conselheiro e entender um pouquinho mais sobre o Arraial de Canudos? Então vem comigo! Para a gente compreender o que aconteceu no interior da Bahia e que movimento foi esse mobilizado pelo beato Antônio Conselheiro, a gente precisa primeiro falar sobre o contexto. Naquela época o Brasil estava na chamada República Velha, onde vigorava a política do café com leite. Então você tinha as elites dos principais estados, dos estados mais economicamente mais ricos, como São Paulo e Minas Gerais, que estavam no poder. Além disso, nós tínhamos uma elite de donos, proprietários de terras, latifundiários, que concentrava as terras e excluía a maioria da população. A situação do Brasil, principalmente no Nordeste, era uma situação de pobreza, de miséria, de desigualdade social e econômica. Para agravar ainda mais a situação, a região do Nordeste ainda tinha a seca. Então toda essa opressão, toda essa concentração de terras, somado à seca, levava milhares de nordestinos à morte. E é nesse contexto de opressão, nesse contexto de exploração, que é fundado o Arraial de Canudos. Isso porque o Arraial de Canudos virou aquilo que nós chamamos de a Meca dos Desvalidos. Professor, o que significa isso? Quer dizer que as pessoas que não tinham nada, não tinham posses, que eram pobres, que tinham suas famílias passando fome, viam no Arraial de Canudos, que foi fundado no interior da Bahia em 1893, um refúgio, uma alternativa para uma vida mais justa, uma vida mais igualitária. Quem fundou o Arraial de Canudos, na verdade a aldeia se chamava Belo Monte e depois recebeu o nome de Arraial de Canudos, foi o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro era uma espécie de líder messiânico. Ele tinha vagado, perambulado pelo Nordeste brasileiro por quase 20 anos e muitas pessoas começaram a segui-lo. Are you doing this for world peace? Are you doing this for the homeless? Are you running for women's rights? Or for the environment? Or for animals? They just couldn't believe that somebody would do all that running for no particular reason. Ele tinha um discurso religioso e prometia a salvação, dizendo: olha, aqui na Terra vocês sofreram muitas coisas, passaram por dificuldades, mas vocês podem ter a salvação eterna. Quando o Antônio Conselheiro fundou o Arraial de Canudos, em 1893, ele já tinha milhares de seguidores que iam junto com ele de um lado para o outro. Vale dizer que no Arraial de Canudos você tinha uma espécie de economia coletiva. Então pensa assim, tudo que eles plantavam, os animais que eles criavam, tudo era dividido de maneira igualitária. Para vocês terem uma ideia, essa aldeia cresceu tanto que chegou a ter quase 30 mil habitantes. Gente, para a época, isso é algo estrondoso. E aí, claro, né, por conta dessa fama do Arraial de Canudos, o governo e também os grandes proprietários de terra começaram a desconfiar e começaram a querer azedar o leite. Professor, como assim azedar o leite? Veja, esses caras vão querer destruir o Arraial de Canudos. Por quê? Primeiro porque ele está crescendo demasiadamente. Então eles tinham medo de que essas pessoas pobres, desvalidas, reivindicassem alguma coisa. Segundo que até mesmo nas fazendas, nos grandes latifúndios, você não tinha às vezes famílias suficientes para trabalhar, porque muitas dessas famílias começaram a ir atrás do beato conselheiro. Mas não pense você que foi fácil. As tropas do governo tiveram que fazer 4 invasões ao Arraial de Canudos. Imagina, esse povo não tinha nada para perder. Eles não tinham nada para deixar nessa terra miserável. Então eles lutaram com todas as forças contra a presença das tropas governamentais. Somente na última, que era a 4ª expedição,
quando esses caras reuniam aproximadamente 15 mil soldados, é que as tropas governamentais conseguiram matar os últimos habitantes do Arraial de Canudos. Então, em 1897, chegava ao fim esse sonho messiânico, essa Meca dos desvalidos que tinha durado tão pouco tempo, de 1893 a 1897. Antes que o Arraial de Canudos fosse invadido pela quarta vez e aí finalmente derrotado pelas tropas governamentais, Antônio Conselheiro faleceu. Não se sabe ao certo qual foi o motivo da sua morte. Se foram estilhaços de bala, se foram desgostos da vida, se foi o fato de que ele não conseguia ver aquele seu sonho sendo destruído, mas o fato dele ter morrido com certeza esmoreceu, enfraqueceu esses sertanejos pobres e desvalidos, fazendo com que Arraial chegasse ao final em 1897. Bom, para a gente concluir a aula de hoje, o Arraial de Canudos, a formação do Arraial de Canudos, foi uma dentre tantas formas de manifestação da população mais pobre, da população mais desvalida, da população mais miserável do Brasil. Junto com o Arraial de Canudos, você teve uma série de outras manifestações, tanto no campo quanto na cidade. O cangaço, a revolta da chibata, a revolta da vacina, todos esses movimentos, junto com o Arraial de Canudos e junto com o Antônio Conselheiro, eram movimentos que vinham para contestar a ordem vigente, para contestar aquela exploração na qual as pessoas mais pobres e miseráveis se encontravam. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não esquece de se inscrever, tá bom? Um beijo e até a próxima!